Isso mesmo, isso mesmo. Vai ser um prazer aí falar com vocês, trazer cada vez mais detalhes de um assunto que está tão em alta, que é reforma tributária, suas particularidades. E é ótimo também estar em contato aí com esse seleto grupo de empresários do ramo imobiliário. E Pessoal, também dá temos. licença, Consegui, tá? Já tá gravando. eu vi, muito bom, Ah, Letícia. E legal. temos uma outra novidade aí também, o Douglas vai participar do CIMI 360 dos Cresces, não é isso, Douglas? Isso mesmo, eu fui convidado essa semana, praticamente, e tô ansioso, tô ansioso. Tem muita novidade aí para trazer e é bom fazer parte disso tudo. Maravilha, maravilha. O CIMI vai acontecer dia 26 e 27 de agosto, ou 27 e 28, posso estar enganado. É 27 e 28, se não Acho me que é engano. 27 e 28. Dia 27 é o dia do corretor de imóveis. O Cresce vai fazer no estande do Cresce lá uma festa para o corretor de imóveis, então vai ser um evento bastante interessante de participar. Vai ter palestra do Douglas, vai ter palestra de grandes nomes também no mercado, outros grandes nomes do mercado. Tenho certeza que vai ser muito, muito interessante para todos nós participar, apoiar e ajudar a amadurecer, melhorar cada vez mais as boas práticas do mercado. Perfeito. Bem, quando puder começar, me fala que eu já Vamos dar começo. mais 3 minutinhos, 8 e 10, então a gente solta o carro, pode ser? Perfeito, tá ótimo. Oi, gente, consegui, tá? Já tá gravando. Ah, legal. Maravilha. Letícia, você dá o comando. 2 minutinhos para o pessoal terminar de estacionar? Ok. Filha. Lá no pós-pregão, muitas perguntas surgiram, né, Douglas? Muita, muita dúvida. E foi bacana porque o pessoal também entrou muito em contato comigo. Disponibilizei o meu telefone aí, depois pode passar no grupo à vontade, para poder tirar dúvidas sobre alguns casos concretos de cada imobiliária, de cada particularidade da própria empresa. Então lá eu pude ver que algumas pessoas, algumas empresas, né, a pessoa falou, Douglas, caramba, estou pagando imposto desse jeito, pelo que você me falou, poderia estar numa outra modelagem, uma outra forma, tem como economizar? Tem como, e de maneira legal. Porque a complexidade tributária brasileira ela é enorme e se você não buscar um conhecimento ou alguém que tenha, realmente você acaba pagando mais do que deveria. Como eu gosto de brincar, o governo ele é um leão quando você realmente paga imposto de maneira errada, mas você tem formas legais para você realmente reduzir a tua carga tributária, né? E hoje entender um pouco do planejamento tributário é o resultado de alguma coisa positiva ou muito negativa. Então é importante mesmo, faz parte do negócio aprender sobre, não tem jeito. Ainda mais agora, né? Que tá tantas novidades aí que surgiram recentemente com essa questão da reforma. Eu falo também que a área imobiliária, os corretores imobiliários como um todo, né? De uma certa forma, ele precisa aprender não só para ele, mas também para o cliente dele. Já teve casos aqui do escritório que imobiliária falou, Douglas, me ajuda, porque tem um cliente aqui que está querendo comprar um imóvel, é melhor na pessoa física, na jurídica, como é que funciona? E aí a gente sentou com o cliente, sentei com a imobiliária, com o cliente, para poder trocar figurinha ali, a gente vai ter um papo. E o cliente ficou muito grato, porque ele falou, não foi só o imóvel em si, que já é um trabalho, mas ter toda uma consultoria, todo um por trás, um conhecimento ali que me ajudou a economizar e ter um ganho ainda maior graças a essa estratégia em conjunto, entendeu? Então, são atividades complementares aí, o contador, a empresa imobiliária, a gente está aqui para somar. Maravilha, maravilha. Um detalhe interessante é que é uma legislação extremamente dinâmica, né? E o Douglas é contextualizado, né? Bastante instruído no assunto e bastante acessível. Então, a gente consegue falar com ele, com o time dele, com facilidade, e isso chama atenção, né? Na velocidade com que o mundo moderno nos propõe. Douglas, agora já 8h10, deu tempo de todo mundo estacionar e chegar. Os membros da BIB já tiveram uma boa oportunidade de conhecer um pouquinho sobre você, né? Douglas também dá treinamento no Cresce, né? Vai participar do CIMI, vai participar do Congresso da BIB, ou seja, alguém bastante inteirado com tudo que está acontecendo no mercado, as principais dúvidas. E Douglas, por isso a gente está tendo aí a oportunidade de ter você aqui com a gente.
Obrigado pelo seu tempo, obrigado por dividir com a gente um pouquinho do seu conhecimento, né? A todos aqui, a gente tem o contato do Douglas disponível, né, para tirar todas as dúvidas aí, continuar essa conversa, vale a pena, marca um café com o Douglas, bate um papo aí, tenho certeza que vai agregar muito aos nossos negócios, né? Já chegou uma galera aí, Douglas, a bola é contigo, vambora, dá teu Ah, show. então tá ótimo, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? Deixa eu ver se tá aparecendo certinho. Eu queria só se vocês me dessem um feedback de que vocês estão visualizando. Tá sim, Douglas, tá Eu certinho. só não sei como que faz para tirar. Tem uma na minha frente uma telinha que aparece, né? Tô vendo aqui como é que eu faço para reduzi-la. Aí, não. Minimizar isso aqui. Pra gente tá parecendo bem, não? Aí, tá aparecendo aí, reforma tributária? Sim. Perfeito, pessoal. Bem, vamos lá. Hoje, meu intuito é falar um pouco sobre a reforma tributária. Claro que eu vou trazer alguns insights da área imobiliária, mas da reforma tributária como um todo. Na última semana, eu fui bem específico da parte imobiliária, trouxe alguns detalhes, mas o ponto é o seguinte: a gente precisa entender um todo para a gente poder também ser específico ao mesmo tempo. Então, acredito muito que essa live aí em outros momentos, se tiverem oportunidade, eu vou trazer novos conteúdos, porque a gente está tendo muita mudança, muita particularidade, muita coisa ao mesmo tempo, em virtude dessa reforma. Eu espero realmente que vocês gostem. Qualquer dúvida também podem pontuar, podem falar. Falo que eu gosto muito de pontuar que ter um bate-papo para mim é mais importante do que uma apresentação em si, porque no bate-papo eu consigo aprender sobre casos concretos de vocês, porque quem está no dia a dia são vocês ali, então trazer experiências às vezes de um cliente, de algum caso concreto, trazer para a gente também é bacana. Perfeito? Então, dando seguimento aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, como eu falei, pode falar, pode me interromper, não tem problema nenhum. Se eu perceber que realmente está se estendendo muito em virtude do tempo que eu tenho que respeitar, aí eu peço para dar uma segurada e a gente vai dando seguimento. E a Douglas, poxa, você manda o material para gente, manda o conteúdo para gente, eu mando, pessoal, não tem problema nenhum com isso. Porque o conhecimento a gente constrói junto, então pode pedir material, não tem problema. Eu só peço que um favor para qualquer foto que tiver, print de tela, o que for, pode postar lá e marcar @contaclube lá no Instagram, que é nossas mídias aqui internas pedem, né? Bem, pessoal, para falar sobre reforma tributária, a gente tem que explicar um pouco de como é que funciona hoje. Por que da reforma? Qual a motivação que trouxe essa ideia da reforma tributária, né? Então, para a gente falar um pouco de como é hoje, o Brasil ele é considerado no mundo, tá, um dos países mais complexos a nível tributário. Então, a gente, por muitas vezes, fala, poxa, mas lá nos Estados Unidos isso, lá na China isso, na Europa como um todo. Mas no Brasil, a nível de complexidade, realmente é muito grande. Tanto é que, assim, quando eu faço qualquer projeto tributário e dentro desse projeto tem pessoas externas, ou seja, pessoa dos Estados Unidos, da China, de qualquer outro país, eles olham e falam: Nossa, como é que você tem esse conhecimento? Não que eu seja, nossa, um mega, super, nada nesse sentido, mas o que eu quero dizer é que a complexidade lá é tão pequena diante da nossa que eles se surpreendem. Isso não é bom, né? A gente fala, poxa, isso é algo positivo? Não, muito pelo contrário, é algo ruim. Porque para você empreender no Brasil é uma complexidade muito grande e acaba afastando, por muitas das vezes, investidores. Porque se a carga tributária em um outro país ela é muito simples, bem simplificada, ao ponto de qualquer pessoa entender e saber montar uma conta de uma maneira mais célere, aqui no Brasil não. Você precisa realmente de estudar muito leis complexas, diferentes, que por muitas vezes não se falam, para poder chegar em algumas análises, né? Então, hoje no Brasil a gente tem vários impostos, muitas siglas, ICMS, ICS, IPI, PIS, COFINS, mais de 80 tributos diferentes, divergências jurídicas entre entes federativos. O que que é isso, Douglas? Ah, o município do Rio de Janeiro entende do jeito A. Já o município de Niterói entende do jeito B. O estado do Rio entende de um jeito, São Paulo entende de outro.
E aí, às vezes, é uma mesma atividade, mas com regras completamente diferentes. E você, contribuinte, empresário, não sabe qual seguir, porque é tanta complexidade que, por muitas vezes, acaba do empresário tendo que pagar imposto dobrado. E isso acontece, infelizmente, muito, né? Então, essa complexidade, quem perde é o próprio empresário. Falta de padronização tributária, como eu falei, cada ente federativo, de alguma maneira, legisla sobre a questão tributária, então cada um entende de uma maneira, o que gera complexidade, e estabilidade jurídica. Porque como quando cada um pensa de um jeito, a gente não tem um consenso. Por mais que a gente tenha algumas leis, óbvio, que venha trazer normas que todos tenham que seguir, ainda assim a complexidade é muito grande do sistema tributário nacional, o que gera uma estabilidade, porque por muitas vezes a gente tem que levar dúvidas para âmbito jurídico. Aí tem gente que fala, poxa, Douglas, eu não sei se eu faço isso ou faço aquilo, qual é o caminho que eu tenho que seguir. E a gente, como contador aqui, por muitas vezes a gente acaba ficando vendido mesmo, porque não tem uma resposta clara. O fisco nem sempre é muito claro. E a gente tem que falar, olha, esse caminho tem um nível de risco X, esse caminho tem um nível de risco Y. Como não tem uma decisão, um julgado nesse sentido, ou não tem um consenso jurídico, a gente não pode dar uma decisão, uma orientação 100% exata, não tem como. Infelizmente, a gente vive aí uma instabilidade jurídica muito grande. Então, esse é o cenário, um cenário extremamente complexo, robusto, e que a gente precisa entender que o Brasil, para poder crescer, ele precisa sim dessa reforma. Eu sou totalmente favorável à reforma, não sou favorável a alguns pontos da reforma, vou falar inclusive sobre isso aqui, mas para vocês entenderem que realmente a gente precisava melhorar no sentido dessa complexidade brasileira aí tributária. Hoje, pessoal, a gente tem três grandes regimes tributários, né? Os mais conhecidos aí, que é o Simples Nacional, tá? Lucro presumido e o lucro real. Provavelmente alguém já deve ter ouvido falar nesses regimes tributários, mas eles são os que a gente utiliza aí como decisão para qual o melhor regime tributário seguir, tá? O que que é um regime tributário? Basicamente é a maneira que eu, empresário, vou aderir para um modelo tributário, ou seja, como é que eu vou ser tributado? Vou ser tributado num modelo pelo Simples Nacional, no modelo lucro presumido, no modelo lucro real. E aí o cumulativo e o não cumulativo. O que que é isso? Simples Nacional, lucro presumido, a gente fala que são modelos cumulativos. Lucro real já é um modelo não cumulativo. Calma, que eu vou explicar, porque a ideia aqui é ser bem didático. Então, pessoal, como é que funciona um regime cumulativo de impostos, né? A gente brinca de uma maneira bem simplista, que é imposto sobre imposto. Imagina lá uma indústria, né? Quando você vai comprar um produto, ele veio de uma indústria, indústria essa que tem um determinado produto esse que vai ser vendido para um comércio. E aí, quando se vende para o comércio, dentro do preço do produto está ali o imposto embutido. O comércio compra aquele preço já com imposto embutido e o comércio vende para o consumidor final também com preço embutido. Então, o consumidor final ele paga o imposto da indústria, paga o imposto do comércio. Esse é o regime cumulativo. O empresário aí que é do Simples Nacional, muitas das vezes saiba que você está comprando vários produtos. Poxa, Douglas, eu sou uma imobiliária. Mas você paga imposto sobre a aquisição de vários itens. Se você for comprar um computador para a tua empresa, dentro desse computador tem vários impostos ali embutidos. E aí, quem é do Simples Nacional ou do lucro presumido não consegue pegar o imposto que pagou da compra e abater da venda, porque é imposto sobre imposto. Então, tudo que você comprou, você não vai conseguir deduzir da venda. Então, esse é o regime cumulativo, tá? Ele tem tendência, tá? Aí é importante falar tendência, porque isso não é uma afirmação, porque pode variar de caso a caso, mas o regime do Simples Nacional, o regime do lucro presumido, ele tem tendência a ter uma alíquotas menores do que do lucro real, né? Mas o lucro real você pode ter um imposto menor dependendo da tua situação tributária, dependendo do teu resultado de negócio, e eu vou trazer isso um pouco mais. O regime não cumulativo, que é, por exemplo, do lucro real, como o nome já diz, ele não acumula. Ou seja, uma empresa que é comércio, por exemplo, ele vai lá, compra da indústria. Então, nessa indústria, ele comprou um produto ali de R$ 1.000. Dentro desse produto de R$ 1.000, tem um imposto exemplificativo aqui de R$ 100. Quando ele faz uma venda, ele fala: opa, eu vou vender esse produto aqui a 1.700, eu tenho um imposto de 170. Só que,
Como eu paguei de imposto na compra, eu tenho um crédito de R$ 100, eu vou pegar 170 de imposto que eu teria que pagar na venda, abater do meu imposto da compra de R$ 100, logo eu tenho um imposto de 70. E aí é caso a caso. Tem muita empresa que vale muito a pena aderir ao lucro real. Algumas empresas não faz muito sentido. Não, fica no Simples Nacional, entra para o lucro presumido. E aí não tem jeito, é o estudo tributário. Não se pode se falar que, não, para o meu negócio é certo eu ser do Simples Nacional, é certo eu ser do lucro presumido. É um estudo tributário que tem que ser feito de maneira individualizada. Eu gosto sempre de frisar isso, tá, pessoal? Então, cada caso é um caso, mas você vê, é claro, segmentos, tá, em que é mais comum ser lucro real, segmentos em que é mais comum ser Simples Nacional. Então, por exemplo, na imobiliária, é muito comum você ter empresas do Simples Nacional ou do lucro presumido. Aí, quando você está muito no começo ali do negócio, a tendência, tá, é que o Simples Nacional faça mais sentido. Quando você tem um volume de faturamento já mais considerável, opa, começa a valer a pena o lucro presumido. Por que que eu falo também que a pessoa tem que ter muito cuidado com o Simples Nacional? O Simples Nacional, ele é uma tabela progressiva. O que que é isso, Douglas? Quanto maior é o meu faturamento, eu expliquei bastante isso no treinamento anterior, quanto maior é o meu faturamento, maior é a alíquota de imposto que eu estou pagando. Então, alguém quer falar aí? Não, acho que foi sem querer. Mas quanto maior é o meu faturamento, maior é a alíquota de imposto. Então, uma coisa é uma empresa que fatura R$ 10.000 por mês, outra coisa é uma empresa que fatura R$ 100.000. Eles não vão pagar percentualmente a mesma alíquota, vão pagar alíquotas bem diferentes. Ao ponto que chega um momento que uma empresa do Simples Nacional não faz tanto sentido se manter no Simples, porque a alíquota vai ficar tão alta que você pode chegar à alíquota, para vocês terem ideia, passar de 30% de imposto. Então chega um momento que o Simples Nacional, opa, estou pagando tanto imposto e vale mais a pena você entrar para o lucro presumido. E aí, como eu disse, é um estudo tributário, cada caso é um caso, mas é importante a gente não se prender a um regime tributário achando que ele é o melhor para sempre. Não, pode mudar ao decorrer do tempo, ao decorrer dos anos, você fazer um novo estudo. Douglas, e como é que funciona a decisão? Em que período eu tenho que definir o regime tributário? Aí já trago um ponto sobre a reforma tributária, tá? Até então era até janeiro num determinado ano. Então, agora em 2025, as pessoas que tiveram que decidir o regime tributário, no máximo até janeiro desse ano de 2025, para poder definir para o ano inteiro. Agora a coisa está mudando. Agora, em setembro do ano anterior, no caso, olha, setembro de 2025, a gente já vai ter que decidir qual regime tributário escolher para o ano seguinte. Ou seja, apertou ainda mais a questão de planejamento tributário. Poxa, a gente está em setembro, como é que eu vou planejar a situação tributária para o ano seguinte? Ou seja, cada vez mais aí uma necessidade ainda maior de se pensar sobre o ano seguinte. E aí, um planejamento tributário, pessoal, ele não só faz com o contador, ele é feito com o próprio empresário. Então, o contador, para poder modelar um planejamento tributário, ele precisa entender como o empresário enxerga a empresa dele no ano seguinte. Ou seja, qual é o faturamento projetado, quais são as despesas que aquele empresário entende que vai ter, qual é o orçamento do negócio como um todo. Então, isso vai ser de suma importância para a decisão tributária. Então, esse planejamento ele é a base para esse orçamento, ele é a base para um planejamento tributário. Então, se você não tem uma ideia orçamentária do teu negócio, começa a ter, porque pode impactar a questão tributária do teu negócio. Perfeito? Então, falei aí sobre regime não cumulativo, regime cumulativo. Como eu disse, o cumulativo ele vai acumulando o nome imposto sobre imposto e o não cumulativo ele deduz, tem alíquotas normalmente maiores, mas ele deduz a tributação da compra sobre a venda. Bem, e aí, falando ainda sobre a questão dos regimes tributários, né, com a reforma, os regimes tributários eles vão permanecer. O Simples Nacional não vai morrer. A gente vê hoje a questão do Instagram, o pessoal falando, não, vai acabar o Simples Nacional. Não é bem assim. Vai ter mudanças bem importantes dentro do Simples Nacional com a reforma tributária, tá? Mas vai continuar aí o Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Tá? Então, assim, dentro do Simples Nacional, a gente tem ali todos os impostos, normalmente, dentro de uma única guia. Então, quando você paga uma guia do Simples Nacional, não é um imposto único que você está pagando, você está pagando uma guia única.
mas dentro daquela guia tem vários impostos ali dentro. Tem PIS, tem COFINS, tem ICMS para quem é produto, tem ISS para quem é serviço, RPJ. São um emaranhado ali de impostos dentro de uma única guia que você está pagando dentro do Simples Nacional. Já no lucro presumido, você tem, assim como no lucro real, impostos separados. Você tem uma guia de PIS, você tem uma guia de COFINS, tem guia de ISS para quem presta serviço, tem guia de ICMS para quem presta produto, IRPJ, CSLL, ou seja, é guia até dizer chega. Então, no lucro presumido e no lucro real, você tem várias guias ali distintas para você pagar. Já o foco da reforma tributária não será em todos os impostos, mas grande parte deles. Por quê? A reforma tributária a gente chama de reforma do consumo, né? Então, todos aqueles impostos, como PIS, COFINS, ISS, ICMS, eles vão ser alterados, né? A maneira de pagamento. Como eu disse, hoje a gente tem impostos separados, que é do lucro presumido e lucro real, sabe? Você tem que pagar uma guia para cada imposto. A ideia é unificar alguns impostos, tá? Então, PIS, COFINS, ISS e ICMS são guias que vão ser alteradas com a reforma. E aí, como é que funciona, como é que vai funcionar aí a questão da reforma? A gente vai ter o que a gente chama de IVA dual, né? O imposto que o governo brasileiro, só para poder contextualizar vocês, ele não está criando nada de tão novo no mundo, tá, pessoal? Esse IVA já é um modelo utilizado em inúmeros países. Então, quando você vai, por exemplo, sei, na Espanha, você vai receber lá um cupom fiscal, tá? Da mesma maneira que a gente tem aqui no consumo, mas você vai ver lá os impostos bonitinho dentro daquele cupom e você vai ver o que eles chamam lá de IVA também. Essa questão do IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, é um pouco do que a gente no Brasil adaptou. Só que a gente adaptou o que a gente chama de IVA dual. O que que é isso? Um imposto chamado CBS, que unifica o PIS, COFINS, IPI, impostos federais, e o imposto IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que ele é focado para estadual e municipal. Então, hoje, como eu disse, a gente tem lá uma guia de PIS, uma guia de COFINS, uma guia de IPI. A ideia é que se tenha uma única guia chamada CBS e você faça o pagamento. Assim como você vai ter o imposto ali sobre o IBS, que vai ser voltado para o estado e município, uma única guia que vai ali pagar para os estados e municípios. A ideia, como eu disse, é facilitar um pouco, ao invés de várias guias de pagamento, focar em um volume menor de guias, né? Facilitando ali o contribuinte na questão da organização. Perfeito? Mas também a gente tem um imposto chamado IS, que é o imposto sobre o pecado. É imposto que a gente brinca que é o imposto de pecado, né? O IS, pessoal, ele é um imposto voltado a atividades que, pelo entendimento do governo, possam gerar algum dano para a saúde ou algum bem material considerado de luxo, né? Então, por exemplo, você vai comprar um jatinho, um avião, algo nesse sentido, vai ter um imposto agora adicional que vai ser o IS. Pessoal que gosta de tomar uma cervejinha, cigarro, refrigerante, também vai ter esse imposto adicional que vai ser o IS. Então, a ideia de que vai diminuir impostos na reforma tributária não é bem assim, muito pelo contrário, a tendência é que fique cada vez mais nítido o quanto a carga tributária brasileira é pesada, tá? Isso vai ficar bem claro aí com essa reforma. Então, a ideia da reforma não é reduzir a carga tributária, infelizmente, né? Talvez em alguns segmentos se tenha redução, mas regra geral a ideia é desburocratizar alguns pontos. Então, jatinho, cigarro, avião, entre outros itens podem acontecer mudanças, tá? Vão ter aí o chamado imposto do pecado. Então, só para efeito de conhecimento, é importante porque por muitas vezes a gente tem aí algum cliente que é um mega investidor, que aí ele está comprando alguns bens. Graças a Deus, imóveis não entrou nessa lista, então é importante a gente frisar. Mas um ponto também que está em debate é a questão de carros, né? Porque estão querendo colocar sim carros dentro do IS, né? Com adicional, mas não qualquer carro. Aí vai ter provavelmente uma questão de carros luxuosos, ainda não está definido muito bem o critério. Tudo é muito novo, mas a gente já sabe que já tem essa figura aí do IS, que é um imposto adicional. Perfeito? Bem, como é que funciona hoje, para quem compra produto, né? Como é que funciona hoje sem a reforma, né? Hoje, quando você vai vender um produto, por exemplo, do Rio de Janeiro para São Paulo,
tá? Você tem o que a gente chama de ICMS, que é uma alíquota hoje do Rio de 12%. E aí a gente tem que fazer, olha só como é a complexidade tributária, né? Para a gente poder chegar num cálculo de um imposto de uma venda de um produto de um estado para o outro. Eu vendi um produto a 100, de um determinado valor, tá? R$ 100, por exemplo, do Rio para São Paulo, eu tenho que pagar para o Rio R$ 12, 12% de ICMS. Só que como minha mercadoria vai sair do Rio e também vai circular em São Paulo, né, que é o destino da minha mercadoria, eu tenho que ver qual é a alíquota de ICMS de São Paulo, a alíquota que a gente chama interestadual. A alíquota lá interestadual é de 18%. E aí São Paulo fala, olha só, como você já pagou 12% no Rio e a minha alíquota interestadual é de 18, você vai ter que pagar a diferença para mim. 18 menos 12 dá 6. Ou seja, no fim você vai ter que pagar 18% de um jeito ou de outro. 12% para o Rio e 6% para São Paulo. E isso daqui, pessoal, para cada produto, para cada atividade, tem uma série de regrinhas. Tá? Por isso a complexidade do Brasil é tão grande, principalmente no campo do ICMS. Então, só para efeito de conhecimento aí, com a reforma, a coisa muda. Vai ser decidido o seguinte, olha, esquece essa questão de saber quanto que é a alíquota da origem, quanto que é a alíquota do destino. O foco vai ser a tributação no destino. Pouco importa onde você está vendendo, e sim para quem você está vendendo. Então, a gente vai ter uma alíquota que vai ser definida, né, para cada operação interestadual, e você vai pagar aquela alíquota, ponto, acabou. Sem essa questão que a gente chama de DIFAL, diferencial de alíquota. A ideia é que esse DIFAL, esse cálculo todo que a contabilidade tem que fazer, ele acabe. Vai ser uma alíquota só que vai ser destinada, tá, para o estado destino. Por que que isso é legal de saber, pessoal? Eu não sei se vocês já viram, eu gosto sempre de trazer curiosidade em cada conteúdo que eu trago. Às vezes você vai numa loja, tá num eletrodoméstico, e aí a pessoa quer te vender num tablet. Ela chega para você e fala: Poxa, não, fala qual produto você quer comprar o quê? Uma geladeira, você quer comprar uma televisão? Legal. Me fala, olha, tem um produto A, B, C, e a pessoa começa a querer te vender ele no tablet. Por quê? Porque a pessoa está querendo te vender de maneira eletrônica. Ou seja, ela vai no final te vender que aquele produto está saindo lá do Espírito Santo, por exemplo. Você está no Rio, você está comprando numa loja dentro do Rio, mas por aquela pessoa está vendendo ali no tablet, ela colocou ali na internet que o produto está saindo do Espírito Santo. E pode estar acontecendo mesmo, de sair do Espírito Santo. Mas por quê? Porque assim, se você parar para pensar de maneira logística, não faz tanto sentido essa operação. Porque você está no Rio e a pessoa está no Rio de Janeiro e ela está querendo te vender uma coisa de um outro estado. Mas isso é em virtude da complexidade tributária que o nosso país tem. Vale às vezes a pena, mesmo para uma empresa do Rio de Janeiro, tendo produtos no Rio de Janeiro, a pessoa vender de um outro estado para cá, só porque naquele estado tem uma carga tributária menor. Então, infelizmente, se tem muito disso, né? Aí, claro, tem que ter todo um estudo tributário, questão logística, mas tem muita gente que tem um mercado consumidor no Rio, em São Paulo, mas ainda assim abre uma fábrica em um outro estado, Espírito Santo tem muito disso, em um outro estado, justamente porque aquele estado tem uma questão tributária mais benéfica, podendo atrair. Então, esses estados eles vão ser bem prejudicados, porque com a reforma tributária, onde está a sua indústria, pouco importa. O que mais vai impactar é para onde você vende. Então, se eu sou do Rio e vendo muito para o Rio, não vai fazer muito mais sentido eu ter uma empresa lá no Espírito Santo, como hoje acontece. Tá? Hoje você vê várias empresas abrindo, várias grandes indústrias abrindo em estados diferentes, porque cada estado tem uma particularidade, então, nesse sentido, acaba tendo esse emaranhado aí de situações, tá? A complexidade do nosso país. Mas, Douglas, poxa, atualmente a gente fala muito da guerra fiscal. O que que é isso? Como eu disse, como os estados e as prefeituras também, eles ficam nessa famosa guerra para poder, opa, no meu estado eu vou criar um benefício para o ramo imobiliário para poder fazer determinada situação, né? Hoje na prefeitura a gente vê isso no centro. A prefeitura do Rio criou vários benefícios para poder atrair ali dentro do centro do Rio uma movimentação imobiliária, redução de alguns determinados impostos para poder atrair. Agora, o ponto que com a reforma tributária, essas mudanças, elas vão ter que ter, não é que não venham a acontecer, mas elas vão ter que passar por um crivo, um comitê gestor. Então, antes de uma determinada mudança ser realizada, né, vai ter que passar pelo comitê, porque o comitê ele vai avaliar, opa, pera lá,
essa redução tributária que você quer fazer dentro do teu município, dentro do teu estado, isso vai me impactar, isso vai me gerar um problema aqui grande. Então, você vai tirar do meu estado, do meu município, algumas possibilidades que eu tenho aqui. Então, tem gente que fala que vai ser algo positivo, tem gente que questiona, poxa, mas será que a guerra fiscal não gerava uma competição entre os entes federativos no sentido de tentar reduzir algo, tentar. Então, vão ter pontos positivos, mas eu entendo também que venham ter pontos negativos nesse sentido de que tem muitas cidades pequenas que têm uma tendência, às vezes, de perda, porque talvez ela não vai ter tanta força no comitê gestor e ela vai querer trazer um benefício fiscal para dentro daquela cidade, talvez ela vai ter alguma dificuldade. Aí qual é o ponto, Douglas? Até que nível isso vai ser na prática? A gente ainda não sabe, porque está sendo muito bem desenhado ainda, mas o que já sabe é que se tem já um comitê gestor em que ali vai ter pessoas da Receita Federal, do órgão da União, assim como pessoas de vários estados representando, como pessoas também de prefeituras. Então vão ter representantes de prefeituras, representantes do estado, representantes da União para poder tomar decisões em conjunto, tá? Então, é um pouco dessa mecânica que vai ter dessa reforma também. E o Simples Nacional? Tem muita gente que pergunta, Douglas, o Simples Nacional vai ter impacto? Não vai ter impacto? Quem diz que não vai ter impacto é porque realmente não está se aprofundando na reforma. O Simples Nacional vai ter impacto e bastante, tá, pessoal? Então, como eu disse, dentro da guia do Simples Nacional, é uma guia única, tá? Mas que dentro dessa guia você tem ali vários impostos. Tem aí ISS, RPJ, CSLL, e tudo isso vai ter alguns impactos dentro dessa ideia do Simples Nacional. Hoje, pessoal, a gente tem o que a gente chama de Simples Nacional puro. Eu vou explicar um pouco de como é que funciona hoje, tá? Que, como eu falei, você tem ali um determinado faturamento, chega lá no mês de janeiro, você tem várias notas emitidas, vários imóveis e por aí vai, corretagem imobiliária, e aí chega no mês de fevereiro, lá no dia 20 vem uma guia que o contador soma todo o teu faturamento, leva a tributação no Simples, e aí de acordo com o histórico de faturamento, se chega a uma determinada alíquota, e você paga aquele imposto ali, aquela guia que tem vários impostos ali dentro. Mas agora a gente vem dentro do Simples Nacional a figura do Simples Nacional puro, que é basicamente da maneira que é hoje, tá? O Simples Nacional puro ele vai dar continuidade ao Simples que é hoje. Só que vocês vão ver muito essa ideia de Simples Nacional puro, Simples Nacional híbrido, e eu vou explicar um pouco. Então, vamos supor aqui que você fez uma venda ali de R$ 1.000 e dentro da tua alíquota de imposto está 10%, tá? Esse daqui é exemplificativo. Essa alíquota ela vai variar de acordo com a realidade de cada um, pode ser bem menos, pode ser bem mais, tá? E vai ter também ali um imposto, aí automaticamente vai ter um imposto também de IBS e CBS. Então, quem é do Simples Nacional vai ter uma guia, tá, única, mas dentro dessa guia também vai pagar pouquinho, mas vai pagar IBS e CBS, tá? Já no lucro presumido, a coisa já vai mudar. Então, ao invés de ter aquele PIS, COFINS, todo aquele emaranhado que a gente explicou, você vai ter uma guia de IBS e você vai pagar uma guia de CBS, tá? Você vai uma guia lá para a União e uma guia única que vai para estados e municípios, tá? E aí, poxa, Douglas, mas desse valor que eu estou pagando, quanto que vai para o estado, quanto que vai para o município? E aí vai de cada atividade, vai ter a sua modelagem, tá? Então, você vai ter uma alíquotas normalmente, às vezes, maiores do lucro presumido, tá? Mas, como eu disse, vai variar de acordo com o histórico de faturamento, por aí vai. Mas também vai contribuir para IBS e CBS. E aí o cliente ele vai fazer ali o pagamento tendo a ciência de quanto dentro daquele produto ele está pagando de imposto. Hoje, pessoal, a gente não tem total ciência, tá? Na lei da transparência, por mais que por muitas vezes você vê um cupomzinho fiscal e você fale ali o valor do imposto, apareça alguma coisa, são impostos muito aproximados. Então, na nota, a pessoa coloca ali um impostozinho, provavelmente a alíquota de imposto, pelo meu histórico, é de tanto. E aí, é de 6%, é de 10%, então faz um cálculo de aproximação, mas nunca é exato, é só para dar uma ideia de transparência para o cliente, mas não é exato. Com a reforma tributária, essa exatidão ela tem uma tendência a ser maior, tá? Porque a gente vai ter o cálculo quase que na hora da tributação ali para o cliente. Então, nessa ideia de fornecer de um simples nacional puro, se você é uma cliente, uma empresa, tá? Você vai, como eu disse, uma empresa que emitiu uma nota fiscal, ou várias notas, um total de R$ 10.000, ele vai pagar ali R$ 10.000 de imposto, tá? Nesse exemplo hipotético,
Dentro desses R$ 1.000 vai ter vários impostos específicos. E dentro desses impostos ele vai pagar INSS, RPJ, que é guia do Simples, ele vai ter também o imposto de IBS, CBS, que ele vai poder IBS R$ 10, CBS R$ 10 também. Essa empresa que está comprando, tá? O pessoal está levantando a mão, já vou liberar. Essa empresa que está comprando de um produto Simples Nacional Puro, ou seja, eu sou uma empresa, eu estou comprando de uma outra empresa que é do Simples Nacional Puro, e por ser Simples Nacional Puro, ela me dá um crédito baixinho, um crédito de R$ 20. Então eu vou poder utilizar R$ 20 para poder abater dos meus impostos de venda, tá? Nesse caso aqui, de Simples Nacional Puro, ou seja, eu vou poder me creditar, mas é muito pouquinho, tá? Então é bem importante. Pessoa física, Douglas, ele pode se creditar da compra de produto? Via de regra, não. Tem caso específico que entra até no ramo imobiliário, mas eu vou falar um pouco para vocês à frente. A Regina levantou a mão, quer perguntar, Regina? Oi, Douglas, bom dia. Quero sim. Só um minutinho, deixa eu abrir meu vídeo, né? Uhum, Douglas, bom dia. Meu nome é Regina Martins, eu sou uma das sócias da imobiliária W Martins, gestão imobiliária aqui na Barra da Tijuca. E eu legal. tenho algumas dúvidas. A minha primeira dúvida é: a gente hoje tira nota fiscal dentro daquele site lá da Receita Federal. As Uhum, verbas são, os códigos de receita são diferentes de venda para locação, não é isso? uhum, sim, Qua- Não importa se é venda ou se é locação, a gente paga em cima do tributo todo, né? Em cima do valor de notas que eu tirei, não é isso? sim, tá. Tá. Então, vamos acompanhando. Aí, o que que eu gostaria de saber de você? Duas coisas. Primeiro, esse total de notas, vocês teriam uma média para a gente poder fazer um estudo em qual regime a gente se adequa melhor por ano? Aí, isso que eu quero te perguntar também. É por ano que a gente vai fazer isso? Você já entendi que não é mais de janeiro, vai ser em setembro desse ano. E aí, Aham, eu tenho que me programar para o ano que vem de 27. isso Então, a aí. cada ano, a gente pode trocar de regime. Boa pergunta, Hoje eu Regina. estou no Simples Nacional. Hoje eu estou no Simples Nacional. Aí, o que passou na empresa em 2026, eu acho melhor eu ir para o lucro presumido. Quando chegar em 27, eu acho melhor voltar para o lucro Simples Nacional. Pode fazer isso anualmente, essa escolha? Pode e deve, tá? Eu falo que o planejamento tributário ele tem que ser no mínimo anual. Eu te faço um acréscimo aí, por exemplo, o que já está acontecendo é a possibilidade de mudar de regime tributário por semestre. Então, já tem-se um bom entendimento nesse sentido, por exemplo, de janeiro a junho eu sou do Simples, de julho a dezembro eu sou do lucro presumido. Então tem uma tendência aí Entendi. disso poder acontecer, tá? Não estou afirmando não, porque Tá. está tá Hoje é em processo. anual. Mas hoje é anual e você pode ano a ano migrar. O que não pode fazer é a pessoa que escolher o lucro real, querer mudar no Simples Nacional. Não vai conseguir. Uma vez definido aquele regime tributário, você Do vai ano ter que, ou do no ano, semestre, né? você vai ter que Ou do seguir. semestre. O do semestre tendo essa nova possibilidade. O que por muitas das vezes as pessoas fazem, Douglas, olha, eu estou no lucro presumido, ou eu estou no Simples Nacional, ou no que seja. Não estou conseguindo, não está valendo a pena esse regime tributário no ano vigente, não consigo. O que que eu faço? Por muitas vezes, pessoal, sendo bem honesto, a gente já fez, olha, se você continuar, você vai quebrar da carga tributária que você está, não tem como você se manter. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver a possibilidade da gente encerrar essa empresa e constituir uma nova do zero com um novo regime tributário. Então já aconteceu o caso assim, mas esses casos aí são mais específicos. Aí a gente tem que ver algumas particularidades para não ser caracterizado como fraude fiscal, tá? E tem que ter uns cuidados maiores nesse sentido, mas ainda assim, aí cada caso é um caso, no mínimo por ano você tem que fazer esse estudo, perfeito? Outra coisa, Douglas, você teria um valor mais ou menos de nota fiscal que a gente pode estar adequando melhor num simples ou em outro? Não, legal. Não existe um valor exato porque tem algumas particularidades, mas assim, dando uma boa ideia, tá? Se uma empresa fatura, por exemplo, Douglas, olha, média, a gente sempre é anual, tá? Mas eu vou botar aqui média por A gente mês. É está sim. falando de a gente está falando de taxa de administração, tá? Foca Uhum, só na não. taxa de administração. Não, perfeito. Se uma empresa já está faturando ali mais do que 50, R$ 60.000, já começa a ter que estudar se o Simples Nacional está compensando. Tá? Porque a alíquota já está na segunda, na terceira faixa e já tem que
Poxa, não, faturamento médio mensal, tá? Eu sei que a atividade de vocês, é claro, tem os seus fixos, mas também tem ali o variável, porque tem muita gente que vende um imóvel já, bum, Aham. jogou um valor Já, muito pois é, alto por isso ali. que eu estou perguntando. Por isso Por que eu te isso que perguntei se era tudo. Soma tudo, né? Locação e venda. Isso, soma tudo, soma tudo. E aí, nesse sentido, é Tá. importante ver o histórico, porque, poxa, Douglas, eu estou faturando mais do que 50 mil reais em média por mês. Será que vale a pena um simples? Aí eu já começo a questionar. Mais do que 100 mil, por exemplo, opa, média por mês, tá? Poxa, Douglas, a gente faturou 1.200.000. Opa, vamos ver, porque provavelmente no Simples Nacional você está pagando mais impostos. Mas assim, novamente, é um estudo, tá? Não vou aqui falar, não, no meu caso é exato. Não, no seu caso, Douglas pontuou que é importante já começar a fazer um estudo Já tributário. começar a olhar. Tá. Já começar a Outra olhar. coisa, pergunta, Douglas. Numa administradora de imóveis, a gente sabe que tem impostos que a gente, notas, né, serviços que a gente pode diminuir, insumos, enfim. Mas para uma administradora em si, qual seria o que que a gente consegue diminuir? Comprar É, papel? Eu tô, é, desculpa se eu estou te perguntando coisas que não tem nada a ver, mas é a minha dúvida. O que que uma administradora tem tanto de compra? A gente é serviço, então todas as notinhas de quê? De uma compra de papel A4, o que que seria isso? sim. Não, então, no caso de vocês, a atividade, por isso que não é comum, eu particularmente nunca vi, tá? Se está, provavelmente de maneira errada, mas aí, como eu disse, cada caso é um caso. Numa administradora de imóveis, como você não tem muita aquisição, você não tem muito o que abater mesmo. Então, o lucro real acaba não fazendo tanto sentido. Por isso que você vê muito mais comum empresas de Simples Nacional de lucro presumido. Tá? Então, aí não é tão comum você ver uma empresa imobiliária no ramo do lucro real, por exemplo, que não tem muito o que abater. A alíquota é muito alta e você não tem o que abater. Então, acaba não fazendo sentido mesmo. Tá? Mas isso daqui é bacana aprender mesmo por quê? Porque por mais que, Douglas, poxa, eu seja do lucro presumido, você ainda vai conseguir deduzir. Às vezes pouco, mas vai. Então, um ponto que eu falo para quem está com o faturamento aí aumentando, numa crescente, começa a cobrar nota fiscal. Porque mesmo que seja pouco, Douglas, eu vou abater R$ 500 por mês. Estou inventando aqui, tá? Não sei se pode ser bem menos, pode ser bem mais. Vou conseguir abater aqui pelos estudos tributários R$ 100, R$ 500. Mas se você pegar isso no ano, dá um valorzinho considerável. E aí, ó, já estou pulando aqui por causa dessa pergunta um pouco da orientação, o ponto que eu já falo é verificar os seus fornecedores. Quem são os fornecedores? Quais que você tem? Quais são os fornecedores que emitem nota fiscal? Porque cada vez mais a cobrança por nota fiscal ela tem uma tendência natural a ser muito maior. Porque por menor que eu venha a abater do meu imposto de venda algum crédito, alguma coisa assim, eu vou querer fazer questão, porque eu não vou querer perder dinheiro para o governo. Então, eu vou querer do meu. Vou comprar Ah, um computador, ou o que acontece às vezes, a pessoa vai fazer uma prestação de serviço para mim no imóvel, alguma coisa do tipo, vai pintar, e aquela pessoa ali é um autônomo, o seu José lá que não tem nota, uma pessoa que nem conhece muito disso. Você vai começar a cobrar do seu José a nota fiscal, você vai querer dele alguma nota para poder deduzir. Então, mesmo que seja pouco, como eu disse, vai ser muito mais hum. comum essa exigência de nota fiscal para qualquer ramo, tá? Menos para E vocês, mas esse, e, e pode esse falar. serviço, tipo de internet, contador, esses tipos de serviços que agregam ao nosso trabalho realmente, vários Uhum. serviços, esses sites que a gente tem da Superlógica, enfim, isso também abate? Tudo que vai tiver nota fiscal. E aí, vamos lá. Pode Hum, abater mais ou pode abater menos. Aí eu vou dar continuidade aqui no hum, conteúdo, que aí eu vou explicar um pouco nesse sentido. Que como eu estava falando aqui, por exemplo, um Simples Nacional puro, que é o que a maior parte na verdade, todas as empresas do Simples hoje são. Por exemplo, eu sou contador de uma imobiliária. Eu, Douglas, escolhi um exemplo, tá? O Simples Nacional puro para o meu regime tributário aqui. Quando eu emito uma nota fiscal para você, empresa imobiliária, eu, como Simples Nacional Pura, eu vou te gerar crédito. Bem pouquinho, tá? Isso se você escolher modelos que absorvam crédito. Também vou explicar. Mas eu vou gerar pouquinho, porque no modelo Simples Nacional Puro, eu, Douglas, gero pouco crédito para o meu cliente. É assim que funciona. Mas agora vai ter um modelo chamado modelo Simples Nacional Híbrido, principalmente para quem presta serviço para empresas, né? Então, por exemplo, eu, Douglas, presto muito serviço para a empresa. Então, bem provável que eu venha ter
aqui modelagem de empresa como Simples Nacional puro e modelo do Simples Nacional híbrido. Por quê? No modelo do Simples Nacional híbrido, a alíquota do Simples ela vai ser um pouco maior do que o Simples Nacional puro. Porém, tá? Ela vai poder abater crédito de compra maiores e crédito na venda. Ou seja, lembra lá que eu expliquei, por isso que eu expliquei lá no começo, regime cumulativo e não cumulativo? O modelo híbrido ele é meio que um pouco dos dois. Você vai ter uma alíquota de imposto sobre o faturamento e você vai ter uma alíquota de imposto da diferença de impostos que você comprou para o imposto que você vendeu. Então, toda vez que se eu for uma empresa, tá? Se o meu, seu contador sou Simples Nacional híbrido e você é uma imobiliária, como eu escolhi como Simples Nacional híbrido, eu vou te dar crédito maior do que no Simples Nacional puro. Então, o valor da nota vai ser o mesmo, mas você vai ter mais crédito. E aí, o que que vai começar a acontecer na prática, tá? Algumas empresas, elas vão falar, opa, eu quero comprar de empresas que são do Simples Nacional híbrido, ou que são do lucro presumido, ou que são do lucro real. Do Simples Nacional puro eu não quero comprar. Por quê? Porque ela me dá crédito, mas é muito pouquinho, quase não vai fazer cosquinha aqui no meu orçamento. A do Simples Nacional híbrido, ela me dá mais crédito. Empresas que são B2B, né, vende muito de negócio para negócio, compra de negócio, vende para negócio, tem uma tendência a fazer muito estudo do Simples Nacional híbrido, porque uma grande empresa, por exemplo, pessoal que, sei lá, Douglas, eu vendo para uma mega empresa aqui, essa mega empresa ela faz questão de crédito. Se eu, mesmo que pequeno, vendo para essa mega empresa vai falar, olha só, eu só compro de você se você for me gerar crédito, né? Não igual o Simples Nacional puro que gera quase nada. Eu quero do Simples Nacional híbrido ou a sua empresa do lucro presumido do lucro real. Então, você vai movimentar muito o mercado nesse sentido de cobrar nota e ver quem é o perfil do teu fornecedor. Não basta só emitir a nota fiscal, a gente vai precisar ver qual é o perfil dos teus fornecedores. Douglas, eu sou imobiliária. Poxa, o meu fornecedor, na minha prestação de serviço, não tem muita coisa talvez a bater, porque o meu custo é baixo. Meu custo que eu falo de contabilidade, de advogado, prestação de aluguel, não tem tanta coisa. Às vezes vale a pena você manter no Simples Nacional normal mesmo. Por quê? O teu cliente, se o teu cliente, na maior parte das vezes, for pessoa física, tá? Que é a grande maioria, podem me corrigir se eu estiver falando besteira, for pessoa física, ele não vai fazer muito questão de crédito ou não, porque isso não vai mudar muito a vida dele. Então, pessoa física, no geral, tá? Tem uma regra específica que eu vou falar, ela não vai poder, comprei um produto e vai voltar para mim, porque pessoa física utiliza para consumo próprio, né? Ela não revende o produto, então, no geral, tá? Então, nesse sentido, não vai. Você ser do Simples Nacional normal é uma grande tendência para o ramo imobiliário, tá? Mas é importante a gente saber nesse sentido, caso você seja uma imobiliária que, da tua empresa, Douglas, poxa, eu trabalho muito com construtoras, com algo nesse sentido, faço muitos projetos aqui, e os meus clientes são empresas sim, ou são grandes investidores, que eu também vou falar sobre. Aí, dependendo do caso, opa, ele pode fazer questão de ter crédito, porque ele é uma empresa, é uma holding que foi constituída para imóveis, e aí pode fazer sentido, talvez, para ele comprar de você com um modelo do Simples Nacional híbrido, porque ele vai querer crédito, entendeu? Então a coisa é um pouquinho mais complexa do que é. A gente fala que a reforma tributária ela trouxe uma simplicidade em alguns pontos e ela criou algumas complexidades em outros, tá? É a coisa, tá tentando simplificar aqui, mas realmente é um cenário aí desafiador. E aí, nesse ponto, pessoal, o que que eu, como empresário, vou precisar entender? É porque a tela tá. Deixa eu só tirar essa aqui também. Ah, tá. O meu cliente vai fazer questão de se apropriar de crédito? Por exemplo, quem é o perfil do meu cliente? Douglas, eu trabalho para pessoa física. Então, na maior parte das vezes, tá? Tem uma regra específica que eu vou falar. Na maior parte das vezes, ele não vai fazer muita questão de ter crédito ou não, porque ele não vai conseguir abater em nada, ele não vende nada. Então, ele trabalha, ele é funcionário de uma empresa, ele não vai abater do salário dele o imposto de compra, não vai existir isso. Então, naturalmente, você vai continuar como simples nacional comum, que é o que é hoje, aí dentro do teu negócio, tá? E aí eu também tenho que pensar também, quem são os meus fornecedores? Eu tenho um volume grande de fornecedor. Meus fornecedores, eles são fornecedores que eles são do Simples Nacional puro ou eles vão me gerar crédito, como no Simples Nacional híbrido, no lucro presumido? Qual é o perfil tributário dos meus fornecedores? Eu preciso pensar quem é o perfil tributário dos meus clientes, perfil tributário dos meus fornecedores. Ou seja, é um estudo mesmo, bem a fundo.
Meus fornecedores estão em dia com os órgãos públicos. Olha só isso. O governo ele fala o seguinte: toda vez que você compra, você vai ter direito a crédito, porque na compra que você está realizando, você tem ali um créditozinho daquele imposto que está sendo pago dentro daquela compra, para você abater da venda. Só que o governo ele fez o seguinte: o que que eu vou fazer? Se o teu fornecedor não estiver pagando imposto, eu vou tentar fazer ao máximo para travar esse crédito teu na venda, porque eu não estou recebendo para poder abater. Então, assim, preciso ter o fornecedor tá em dia. O que que vai acontecer, pessoal? Cada vez mais o teu cliente, e aí se você tiver um cliente grande, de perfil, sabe, investidor, que está aí comprando vários imóveis, ele vai normalmente, se ele tiver uma boa assessoria, ele vai pesquisar o teu CNPJ e vai rodar o teu CNPJ ali, é CND, Certidão Negativa de Débito, para ver se você está em dia com a Receita Federal. Então, o fato de você estar em dia com a Receita Federal talvez seja um ponto de análise aí para o teu cliente. Estou criando aqui, passando, né? Às vezes a pessoa realmente, o cliente não vai estar nem aí para isso, se ele for uma pessoa que realmente não tem conhecimento, ou que uma pessoa física que está comprando o primeiro imóvel, pouco isso vai mudar na vida dele. Mas um grande investidor, opa, ele vai começar a querer entender um pouco do perfil da tua empresa. Por isso que eu estou explicando tudo isso aí, porque pode sim ter alguns impactos, tá? Bem, Douglas, você falou que pessoa física, ela não tem muita diferença, né? Quando ela compra, ela não vai ter essa questão de IBS, de crédito ou não. Para ela, se é pessoa física, não vai mudar muito. Então, para o meu cliente imobiliário, não vai ter tanta mudança. Pera lá, que tem um asterisco aí nessa situação, nessa informação. Pessoa física, ela pode virar equiparada, que a gente chama como empresa. E quando se equipara uma pessoa física como empresa, ela tem que seguir as mesmas regras de uma empresa. Hoje, uma pessoa física, quando ela aluga imóvel, ou tem a compra e venda de imóvel, né, tem alguns impostos a pagar. E aí, no aluguel, por exemplo, a gente tem ali o imposto de renda. Então, você colocou lá um imóvel para locação, você vai pegar e aquele proprietário tem que pagar o imposto de renda ali na declaração, seja no Carnê-Leão, seja na declaração anual do imposto de renda. Só que, para além disso, essa pessoa física ele pode pagar também CBS e IBS, que são os impostos novos. Então, o governo ele viu o seguinte: essa galerinha aí imobiliária, vou pensar aqui em maneiras de comer mais um pedacinho. Essa é a verdade, tá? E aí, como é que eu posso equiparar uma pessoa física a uma empresa, né? Como é que funciona na prática? Aí vai depender da operação realizada. Se a pessoa está tendo ali uma venda de um imóvel, por exemplo, e essa pessoa física, no ano vigente, a gente está, vamos imaginar que em 2027, tá? Em 2027, ela, com venda de imóveis, está vendendo mais do que 288 mil. Gente, isso aqui é muito comum. Uma pessoa vendeu um imóvel e esse imóvel ultrapassar 288 mil é algo muito comum. Mas só que não pode ser só além disso. Se ela já tiver mais de 3 imóveis vendidos ou um imóvel construído para venda há 5 anos, né, no período de 5 anos, ou seja, a pessoa nos últimos 5 anos construiu um imóvel, né, para venda. E aí ela teve também, no ano vigente, um valor de 288 mil. Ela vai ser contribuinte não só de imposto de renda, mas também vai ser contribuinte de IBS e CBS. Douglas, quanto de alíquota esse meu cliente vai pagar por ele estar enquadrado nisso daqui? A gente ainda não sabe, porque essa questão das tabelas de alíquotas ainda não foi definida, tá? Vai sair, vai ser definido ainda, mas vai ter um acréscimo. Então, assim, o teu cliente, você vai por muitas vezes ter que orientá-lo que, opa, eu sei aí pela tua operação, essa venda de imóvel é uma venda alta, você já tem vários imóveis vendidos, tá? Ainda está faltando também, que eu sinto falta da definição de qual é o período que vai ter dessa questão desses imóveis. Ah, são 3 imóveis vendidos neste ano, no ano passado, ou nos últimos 5 anos, ainda vai vir alguma definição nesse sentido, mas já é importante a gente saber que está entrando numa regra aqui, opa, vamos se atentar, porque o meu cliente ele pode ser que tenha que pagar imposto de renda, que aí no aluguel já tem, mas também IBS e CBS. Então, se você já tem aí na sua mente um cliente que tenha mais de 3 imóveis vendidos, um cliente que compra e vende imóvel aí de maneira contínua, é importante talvez orientá-lo. Locação, aluguel aí também, muito comum. Pessoa que tem renda, pessoa física que tem renda superior a 240 mil reais no ano, tá? E para além disso, ela tem mais de 3 imóveis alugados. Então a pessoa lá já está com 5 imóveis alugados.
e ela alugou lá os imóveis e o total da renda dela no ano ultrapassa 240 mil. Ela vai ter que pagar não somente, tá, o imposto de renda, que aí lá na declaração ela declara lá todo o imposto de renda, como também ela tem que pagar o IBS, CBS. Um ponto importante, tá, pessoal? A Luciana levantou a mão, já vou liberar, que eu gosto sempre de frisar que eu vejo muita gente, pessoa física, perdendo dinheiro mesmo, não fazendo carnê-leão. O que que é o carnê-leão? No carnê-leão, a pessoa física, o proprietário ali do imóvel, ele pode deduzir alguns gastos da locação. Então, Douglas, eu estou vendo ali que, por exemplo, tem uma empresa, né? Dentro da minha empresa, eu tenho gastos de imóveis que o condomínio, né, água, luz. Isso você no Carnê-Leão, você colocando ali as informações, você pode abater. Isso é muito comum, por exemplo, Airbnb. Airbnb você tem lá o condomínio do Airbnb. Não pode querer abater o aluguel da casa, o condomínio da sua própria casa. Eu estou falando do aluguel, por exemplo, de Airbnb, que você tem ali o condomínio que tem que ser pago e você pode deduzir isso dentro do custo. Tá bom? Só para efeito de conhecimento. A Luciana, pode falar, desculpa. Oi, Douglas, tudo bem? É, Tudo eu tenho bem. uma dúvida com relação ao corretor que, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho um imóvel alugado e Ah, também sou corretora e movimento na minha conta os aluguéis que os clientes de mais de quatro. hum, eu não sei, não sei se a minha internet travou, mas eu não estou te ouvindo mais. É a Alguém me dela que ajuda? travou, assim, Douglas. Travou aqui para Ah, mim tá. também. Gente, em virtude do tempo, que eu já esgotei, eu vou dar Uhum. continuidade aqui. Lu, qualquer coisa você pode me perguntar, tá? No privado, que o vídeo tá. Administração de imóvel. Oi? É. Então, você falou, eu te peço desculpas, mas a Ele gente vai não ser acabou não. contribuinte? Não sei, eu não consegui pegar, tá? O que que eu vou pedir então? É muita dúvida, tá? Mas podem me perguntar no privado mesmo, no contato, que eu vou tirar essas dúvidas, tá? A da Lu, não consegui pegar a tua dúvida, Lu, porque cortou muito da sua fala. Falo Lu, porque eu a conheço, tá, pessoalmente. Ah, é porque eu estou na Então, estrada. cortou muito do seu áudio, eu acabei não Eu vou absorvendo a repetir dúvida. rapidinho, tá? Tá, Posso vamos repetir tentar aí. rapidinho? Vamos ver se vai. É, eu, como pessoa física, recebo um aluguel meu próprio, meu imóvel alugado, e também sou Tá. corretora e tenho um comportamento de pessoa física, mais um comportamento de pessoa jurídica, porque eu recebo aluguéis, administração de aluguel na minha conta, pessoa física. Eu, Uhum. recebendo mais de 4 aluguéis, eu sou contribuinte do IBS e CBS, Aí depende. Se você como tem mais de corretora. quatro. Não, o fato de você ser corretora não muda essa questão da tributação, não. Por exemplo, se você é corretora, tem mais de Porque, ó, quatro imóveis alugados, é meio. Olha só, vamos lá. O imóvel não é da. Estou falando aqui, pelo que eu entendi, tá? Posso estar falando besteira, que o imóvel é seu. Se o imóvel for seu, você está alugando quatro imóveis, você tem que pagar, e tem mais do que 240 mil, você vai ter que ser contribuinte do IBS CBS. Agora não, Douglas, eu sou corretora e eu administro o imóvel. Aí não, não entra nessa regra, tá? Aí você mas vai se você receber como. movimenta, se Hum. você passa pela sua conta esse valor dos aluguéis, tanto pessoa física, né, seu pessoal, como o da administração, não vai ter essa confusão? Então, eu não te oriento a atuar como pessoa física nesses casos. Eu oriento a fazer como empresa, tá? Como pessoa jurídica. Por quê? Porque na empresa a gente tem uma declaração que mata esse problema, que é chamada de MOB. Na de MOB, você informa ali a questão do proprietário, da venda, da compra, quem comprou, quem vendeu, o proprietário do que tá alugando, o proprietário o locatário, você passa várias informações. Eu Inclusive, estou quem. fazendo essa pergunta porque aquele corretor que está começando agora, que começou a fazer administração, Uhum, tem poucos imóveis ainda, ele não tem um sistema, entendeu? sim. Como uma Aí imobiliária grande. esse corretor, por exemplo, vamos imaginar, eu, Douglas, sou corretor, não sou, só um exemplo, sou corretor e eu estou administrando quatro imóveis. Dentro desses quatro imóveis,
o meu cliente é um cliente só que tem 4 imóveis, ele está alugando. Eu só estou administrando. Então, esse valor da minha comissão ali que foi determinada, eu vou pagar o imposto sobre o que eu estou recebendo, né? E o meu cliente, como ele tem mais de 240 mil, ele tem 4 imóveis, ele vai ser contribuinte do IBS, CBS, mesmo eu atuando como autônomo, como pessoa física. Porque o que caracterizou ele a contribuir é essa regrinha aqui que eu estou pontuando. Então, o meu cliente vai ter que contribuir. Eu vou ter que pagar o imposto de renda pelas comissões que eu estou recebendo, entendeu? Ah, Douglas, mas eu estou recebendo um montante grande. Isso pode me gerar uma dor de cabeça? Até pode, não é tão comum não, mas pode, tá? Aí vai depender do montante que você está recebendo. Por quê? Porque a Receita pode questionar. O ponto é que você vai ter que ter um controle financeiro nesse sentido para poder provar. Eu não, eu sei que entendo o momento do crescimento de cada um, tá? Mas por muitas das vezes, a pessoa, por exemplo, Douglas, eu sou pessoa física, eu já estou com vários imóveis aqui na pessoa física que eu estou administrando. A pessoa, ela acha que na pessoa física está compensando, e na verdade, por muitas vezes, não está. Só que ela acha que está compensando porque ela não está pagando imposto. Então, exemplo, tá? Já aconteceu de uma pessoa falar, Douglas, olha, eu recebo 10 mil reais por mês aqui da minha operação imobiliária, de locações e tal, das comissões que eu recebo. Na pessoa física, eu não tô, para mim é melhor, porque eu não pago imposto nenhum. É, mas você está ilegal. Porque se você recebe 10 mil reais por mês, você deveria estar contribuindo com imposto de renda e está numa faixa de 27%, 27,5%. Claro que tem umas reduções ali. Mas você estaria pagando mais, se você seguisse o rito correto, né, tributário, você estaria pagando mais imposto do que uma empresa. Numa empresa, se você tem um faturamento de 10 mil reais, você é do Simples Nacional, você estaria pagando 6%, que é bem menos do que 27%. Sim, eu te trouxe É, esse exemplo porque é um exemplo que a gente sabe que na realidade de muito corretor, né? sim, E sim, não faz imagino. porque não quer fazer o Cresce jurídico, aí porque tem aumenta os custos dele, por outro lado, Sim. né? Então, É desculpa aí uma. trazer, de repente cortar o que você está Não, falando, que nada, que mas é nada. que É o bom que pessoal acaba contribui. perguntando para mim também sobre isso. Pessoal, Perfeito, perfeito. licença, Douglas, se você me permite, é Manda aí. muito legal, muito bacana. As dúvidas estão surgindo, sinal que a palestra está excelente, está conduzindo muito bem. São muitas dúvidas, mas nós precisamos cumprir o horário. Então, eu vou fazer o Perfeito. seguinte: o Douglas ele tem alguns minutos para finalizar. Eu vou deixar Ai, aqui no perfeito. chat o meu contato para vocês entrarem em contato com a Bib e eu passo todo o material e o contato do Douglas para que vocês possam tirar todas as dúvidas do particular, pode ser? Pode ser, pode ser. Já Então estou tá concluindo, ótimo. pessoal. Obrigada, Peço Douglas. Pode. desculpas, eu gosto de falar, eu gosto também de ouvir Nada. também. E é Fica à bacana essa vontade, tá troca. excelente. Pode finalizar, tá bom, Douglas? E obrigada, gente. Nada, eu agradeço. E aí, pessoal, só para falar um ponto extremamente importante, que é o CIB, tá? Que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que a gente brinca já, que é o famoso CPF dos imóveis. Cada imóvel ele vai ter o famoso CPFzinho dele, que é um códigozinho que está sendo, que já foi criado, tá? E hoje, por que que a criação do CIB? Só para vocês entenderem essa questão do CPF dos imóveis. Hoje, como vocês bem entendem, cada prefeitura tem as suas regras, cada prefeitura tem a sua visão, cada sua prefeitura tem o seu padrão de questões imobiliárias. O estado também, a gente tem um imposto sobre TCMD, e aí tem as suas regras. Então, a ideia é uniformizar a coisa. Então, se eu quiser saber do imóvel aqui do Rio de Janeiro, um imóvel de São Paulo, de Minas Gerais, todos os imóveis, a ideia é seguir um único padrão. Claro, vai ter sempre particularidade. Mas o cadastro imobiliário, né, vai ser um. Por quê? Hoje a gente tem o IPTU, mas na Prefeitura do Rio, o IPTU funciona de um jeito, na Prefeitura de Niterói já vai ser outro, e assim a gente vive uma burocracia tremenda. O CIB, a ideia é uniformizar através de um sistema chamado SINTER, que é o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais. Vou só dar uma palhinha aqui, pessoal, para vocês verem que eu já estou concluindo. Esse daqui é o sistema do SINTER, em que você vai conseguir entrar dentro de uma determinada cidade, dentro de um determinado local, e ver informações imobiliárias pelo georreferenciamento. Ou seja, eu posso vir aqui no Rio de Janeiro e pesquisar informações sobre um determinado imóvel. É claro que não vai ser todos os detalhes daquele imóvel, tá? Mas vai ser possível eu, como empresa imobiliária, ver informações. Poxa, olha, caramba, esse imóvel tem o CIB dele cadastrado? Como é que tá? Eu consigo aqui saber informações desse imóvel aqui e aí automaticamente ter mais detalhes.
Então, o CIB ele vai servir para várias informações. Tanto é que hoje a gente tem, por exemplo, aquela história, né? Não sei se isso acontece aí no caso de vocês, mas eu gosto de brincar que é bem comum, por sinal. O proprietário, dono de imóvel, que ele combina com o locatário, ele fala: olha, é, vamos fazer o seguinte: você não vai declarar que me paga e eu não vou declarar que eu recebo, e aí a gente vai viver na sonegação. Só que isso aí vai cair por terra. Porque com o CIB, a Receita Federal vai falar: opa, pera lá, existe uma pessoa residindo num determinado local, do qual o proprietário é outro, não é o mesmo, é uma outra pessoa, né? O proprietário tem um locatário ali. E como é que a Receita vai saber disso? Porque o CIB ele vai ser alimentado por várias empresas, né? Vai ser alimentado pela prefeitura, vai ser alimentado por Estado, mas também por algumas empresas de serviço, tais como consumo de água, consumo de energia. Então, aí é uma ideia, tá, do que tá para acontecer. Uma das ideias é: se você mora em um local, você precisa colocar a conta de luz no nome do locatário, opa, pera lá, vamos alimentar o CIB. Por quê? O Sinterno, o cadastro. Por quê? Porque agora não é o proprietário que está pagando a conta de luz. É uma outra pessoa, é um terceiro, é um locatário. Então, como é que você, locatário, está pagando uma conta de luz, mas não está pagando ali o aluguel, né? O proprietário fala que não recebe, você fala que não paga. Pera lá, vou colocar vocês dois na malha fina para entender um pouco melhor essa história. Então, vai ter formas de poder pegar essa galera que não declara o aluguel. Esse ponto é bem importante, por isso que eu não podia deixar de falar. Tá? Bem, pessoal, teria aí mais detalhes, tá? É muito conteúdo. Eu espero que aí numa próxima palestra que a gente possa trazer mais detalhes ainda sobre compra, sobre venda de imóveis, como é que vai funcionar isso com a reforma tributária. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falo que é importante se preparar, ter o controle financeiro, começar a pensar na ideia de um orçamento financeiro do negócio de vocês, que é o orçamento financeiro que dá base para o planejamento tributário. E aí, assim, a gente ter algumas ideias. O Brasil, eu falei, né, que a reforma tributária, o intuito dela é tirar algumas burocracias em alguns sentidos, mas vai deixar muito claro que o Brasil vai está sendo conhecido, infelizmente, como um dos maiores IVAs do mundo, né? A gente vai, a tendência dessa carga tributária do IVA é ser de 28%, mas vai ter fatores de redução, vai mudar isso por atividade, mas em média aí de 28%, ou seja, vamos ser campeões, infelizmente, um ranking do qual eu não queria não tenho orgulho de ser, mas campeões a nível tributário. Mas eu gosto de enfatizar isso para gerar crítica mesmo. Será que tanto imposto que a gente paga, isso volta para a população de alguma forma? A gente está em primeiro lugar, né? Se estuda ser primeiro lugar, mas em países próximos a gente tem Croácia, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, países com maiores IDHs do mundo, coisa que não é no nosso país, infelizmente. E aí, nessa transição toda, eu falo que se você conhece um contador nessa reforma tributária, dê um abraço nesse contador, porque talvez você não saiba o porquê que você está abraçando ele, mas ele sabe o porquê está sendo abraçado. Está sendo um desafio. Gente, eu espero imensamente que vocês tenham gostado do conteúdo. E se gostaram, para quem não segue, siga a gente lá, @contaclube no Instagram, que é uma maneira da gente divulgar o nosso trabalho. E qualquer dúvida, como bem pontuaram aí, pode passar o meu contato à vontade. Douglas, eu tenho um amigo que tem imobiliária, que é corretor. Manda meu contato, quem é aqui com a equipe, eu vou trabalhar, vou entender, vou dar uma orientação. No mínimo, eu sempre dou orientação, sempre ajudo, porque contabilidade, assim como a atividade de vocês, é uma área de confiança. Ninguém muda de contador porque achou a pessoa legal, porque a pessoa trouxe algum conhecimento ali, uma luz para alguma informação. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa por ter estourado o tempo, porque é muito conteúdo, mas é um pouco da ideia que eu queria passar. Foi Obrigado, ótimo, pessoal. Douglas. Muito obrigado aí mais uma vez. Foi excelente. E aí eu quero só terminar aqui, ó. Só há duas coisas certas na vida: a morte e os impostos. Contra a morte não há escolha, mas contra os impostos existe planejamento. Obrigado, pessoal. Valeu. Bom dia para todos aí. Bom dia. Obrigado, bom dia para todos. Obrigada, Douglas, pela participação de todos, tá? E quem puder abrir a câmera um minutinho só antes da gente finalizar, para a gente tirar uma foto com o Douglas, tirar uma foto da palestra. Quem puder, que eu vou abrir aqui também. Só um minutinho, tá? Pronto, já estou aqui. Linda e bela. Deixa eu abrir só aqui, só um minutinho. Prontinho, vamos lá.
Um, dois, três e... Foi, gente. Obrigada, tá? Bom dia a todos. Eu vou passar o contato para quem Bom quiser. dia. Bom dia a Valeu, todos. obrigado, Bom dia a gente. todos. Bom dia a todos.